Eu percebo uma expectativa boa, um clima positivo dos senhores, sobretudo pelas novas diretrizes que nós teremos aí para os próximos 4 anos. As novas diretrizes foram recebidas até com entusiasmo pelos bispos. Não é uma proposta muito nova, mas é uma proposta que recolhe especialmente a Aparecida e a última exortação do Papa do Sínodo da Palavra de Deus. Nós temos inicialmente um texto muito bonito, eu diria quase de espiritualidade, a partir de Jesus Cristo e o sentido de sermos igreja, a primeira parte. Depois, numa segunda parte, são elencadas 5 urgências. E sobre essas 5 urgências é que nós gostaríamos, a partir de Jesus Cristo, como igreja, centralizarmos toda a nossa evangelização. Então, a primeira, grande urgência é nós sermos uma igreja em estado permanente de missão. Todos os batizados, todos os homens e as mulheres da igreja, realmente com entusiasmo, vivermos e anunciarmos Jesus Cristo. Depois, uma segunda urgência é a iniciação à vida cristã. A igreja como casa de iniciação à vida cristã. Nos darmos conta que todo esse trabalho tão bonito da catequese de crianças, adolescentes, adultos, seja realmente aprofundado, mas não só. Também a catequese para que cada um de nós aprofunde continuamente a experiência da fé. Deus seja cada vez mais vivo e real na nossa vida. Depois, uma terceira urgência, que também é tão importante, a importância da palavra de Deus na nossa vida pessoal, na vida da igreja, na vida das comunidades, tanto assim que o título diz Igreja, lugar da palavra de Deus na vida e na pastoral. Então, eu creio que essa urgência tão importante de Aparecida vai nos ajudar muito a criarmos amor grande pela palavra de Deus. A palavra de Deus, aliás, tem uma frase tão bonita de São Jerônimo que diz assim, que a palavra de Deus é o corpo do Senhor. Você imagina se nós, em todas as comunidades do Brasil, realmente queremos um grande amor pela palavra de Deus. Depois, a outra urgência em relação da igreja como comunidade. Comunidade de comunidades. Irmos pensando assim, formarmos pequenas comunidades vivem a sua fé, a experiência do Evangelho. Jesus seja o centro dessa comunidade e essa comunidade, ao mesmo tempo, seja a expressão da Trindade Santa. E a última urgência que o texto nos aborda, a igreja sempre se preocupa com a dimensão maior da vida como um todo. Então, seja em relação à família, seja em relação à política, seja em relação aos drogados e todas essas questões sociais. Então, essas 5 urgências vão nos ajudar a realmente darmos com entusiasmo uma força à evangelização da nossa igreja no Brasil. A cada dia, muitos temas vêm sendo abordados aqui pelos nossos bispos. Agora, pela manhã, algumas mensagens continuaram a ser elaboradas, entre elas uma mensagem sobre o diaconato permanente, que vem crescendo cada vez mais na igreja. Graças a Deus. Assim, os ministérios vão se diversificando e os serviços e os ministérios dentro da igreja crescendo. Um texto muito bom, eu diria quase que é um diretório, né, sobre o diaconato. Não só as diretrizes da formação, mas também o modo de como viver, de como acolher, de como participar das comunidades. Se procurou introduzir no texto que já havia da CNBB os dados novos, sejam os documentos da Santa Sé, como também do texto de Aparecida, que acentua a necessidade dos diáconos também formarem e criarem, formarem e acompanharem as comunidades. O texto foi muito bem recebido. No plenário se fizeram várias sugestões, como é costume na CNBB. Eu acho isso assim muito bonito, porque é uma participação bonita dos bispos interessados em que realmente os documentos saiam bons, mas não só bons, saiam realmente para animar e fortalecer a nossa igreja. É objetivo da igreja, é vontade da igreja promover mais e mais a vocação ao diaconato permanente? Essa vocação ela foi retomada depois do Concílio Vaticano II, inicialmente de modo meio tímido, mas a Igreja do Brasil foi uma das igrejas que logo abraçou essa causa. E tem crescido muito. Hoje, creio que dificilmente uma das dioceses do Brasil não tem a presença dos diáconos. São profissionais, são médicos, são advogados, são trabalhadores, braçais, são pessoas, inclusive do interior, pessoas de roça, homens que se sentem chamados a servir a igreja como diáconos.
se instituírem escolas diaconais, porque tem uma preparação toda, não é assim que simplesmente se ordena, mas existe uma preparação toda, e essa preparação tem crescido, e o documento se refere a isso. Eu penso que cada vez mais a Igreja do Brasil, e hoje a gente sente também na Igreja da Europa, que estão começando também todo esse trabalho de admitir e de fortalecer esse ministério dentro da Igreja, eu creio que no Brasil já está firmado. Não em todas as dioceses, mas é um ministério hoje, inclusive existe o grupo todo dos diáconos que se reúnem, acompanham os diáconos do Brasil todo, uma organização própria dentro da igreja. Eu tenho certeza que estão dando e darão uma contribuição muito grande para a nossa igreja.